Paz e graça, queridos amados, irmãos, Deus abençoe todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre como se comporta o sábio. Como se comporta o sábio. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 11, versículo 2. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tem ensinamentos constantes. E tem profunda revelação que vai nos levar a Cristo. Diz o seguinte: vindo a soberba virá também a afronta, mas com humildes está a sabedoria. Quando você se torna humilde, por isso que a Bíblia fala que Deus falou: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Deus gosta de pessoas que sejam mansas, humildes, porque essas pessoas vão exalar o bom perfume de Cristo. Então, tem um versículo que eu acho lindo que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, morrendo por morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira que deu um nome que está acima de todos os nomes, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a soberba é um inimigo de Deus. A soberba. Muitas pessoas, elas passam por momentos difíceis, né? A Bíblia fala que vindo a soberba, virá a afronta, ou seja, a queda, algumas traduções, né? Então, seja humilde. Vamos ver a segunda lição que nós temos aprender aqui. 13, 19. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Gente, na multidão de conselhos, há sabedoria. E temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nada melhor do que você ouvir a palavra de Deus. Você está focado em ouvir a palavra de Deus, em ter a consciência da palavra de Deus. Eu atendo muitas pessoas com déficit de orfandade, amargura, religiosidade. Orfandade. A orfandade é quando você não tem um pai, né? As pessoas se sentem órfãs. Às vezes o pai está ali, mas as pessoas se sentem órfãs. O pai ou a mãe. As pessoas se sentem órfãs. A Bíblia fala que quando meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Por isso Deus amou muito a maneira que Deus sofreu de gente para que todo mundo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você não é órfão, Deus ama você. Então você pode ter essa consciência de que Deus, ele ama você apesar daquilo que você passa, daquilo que você é, daquilo que você faz. Deus ama você com todas as forças. A segunda é a amargura. Muitas pessoas, elas estão amargas na vida porque elas não decidem perdoar. Elas vivem no azedume da vida, elas vivem na orfandade, na amargura, porque elas querem decidir e decidem viver com esse percalço, né? As águas de Mara eram amargas e o servo do Senhor colocou ali aquele ato profético e as águas se tornaram doces. Significa dizer que tudo na sua vida que está amargo pode se tornar doce. Só depende da sua visão. Só depende de você querer. Só depende de você passar pelo tratamento adequado. É aquela história do sujeito que ele quer ser feliz se ele ter isso, se ele ter aquilo, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo. Não. A felicidade está dentro de você. A felicidade está dentro de nós. Jesus falou que o reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro de vós. O meu reino está dentro de vós. Você não vai encontrar o reino de Deus ali, aqui e acolá.
O reino de Deus, ele está dentro de você. A religiosidade, queridos, é uma das coisas mais preocupantes da igreja. É um dos pecados menos falados, mas é uma das coisas mais preocupantes da igreja. Você jamais deve de ir para a igreja. Jamais. Quando você vê um pastor, um youtuber ou um canal falando que não se deve ir para a igreja e nem dar dízimo, você pode ter certeza que aquela pessoa está sendo movida por espírito das trevas. Agora, claro, você vai para a igreja que você se identifique, né? Deixa eu pontuar aqui. Se você tem uma tendência batista, vá para a igreja batista. Se você tem uma tendência assembleana, vá para a igreja assembleana. Se você tem uma tendência adventista, vá para a igreja adventista, né? São tudo igreja de Deus. Todas essas igrejas que eu falei aqui são igrejas de Deus. Agora você tem que se adequar à doutrina da igreja. Já dei vários estudos aqui sobre isso, né? Então, se você gosta da Universal, vá para a Universal. Se você gosta de Deus Amor, vá para Deus Amor. São igrejas sérias, né? Se você gosta de uma igreja que prega mais a palavra, procure qualquer igreja batista perto da sua casa. Hoje tem igrejas, mais igrejas de glória a Deus do que bares, né? Tem mais igreja do que boates, tem mais igreja do que restaurante. Então dá para você escolher a gosto, né, a igreja que você quer ir. Agora, veja bem, a religiosidade é quando o sujeito ele entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. É o cara que ele vai para a igreja, ele sabe a Bíblia de cor e salteado, ele tem aquela cara de santarrão, coloca a Bíblia debaixo do braço, mas não vive o evangelho como deve ser, né? E ele é um religioso. O contrário da religiosidade não é nem a fé. O contrário da religiosidade é o relacionamento com Deus. Eu sempre bato na tecla que o relacionamento de Deus vai com Deus, vai lhe colocar num nível acima, vai lhe colocar num nível superior. Quando você tem um relacionamento com Deus, você vai ver sua vida sendo mudada, transformada de dentro para fora, não de fora para dentro. E as pessoas vão ver essa graça de Deus na sua vida. Você vai querer orar mais, você vai querer ler mais a Bíblia, você vai querer jejuar mais, você vai querer evangelizar mais, você vai combater as obras da carne, você vai querer estudar mais a Bíblia, você vai querer ler mais a Bíblia, você vai querer mais escutar mais louvores, você vai querer cantar mais louvores. Então, esse é o relacionamento com Deus, que é diferente da religiosidade. Hoje tem muitas igrejas que você vê muitos religiosos. Eu posso ver isso porque já preguei em várias igrejas e prego, né, em várias igrejas, já dei assistência a muitas igrejas, para a glória de Deus, né? Eu sou o menor dos apóstolos, mas Deus sempre nos chama para poder levar uma mensagem, né? E conversando com muitos amigos pastores, e eu vejo que a religiosidade é o maior problema dentro da igreja. Porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. E qualidade significa dizer relacionamento com Deus. É você ter o seu coração desnudo diante de Deus. Ter o seu coração, entre aspas, nu diante de Deus. Você ser aquilo que você é diante de Deus, né? E sempre querendo mais de Deus. É como diz, eu tenho sede de ti, a música. Eu tenho sede de ti. Eu tenho fome de ti, né? Dá-me de beber, porque eu tenho sede de ti, Deus. Então, essa deve ser a nossa música. Dá-me de beber, porque eu tenho sede da tua palavra, eu tenho sede de te buscar, eu tenho sede de te servir, né? E quando você vive nesse espírito de orfandade, você não reconhece Deus como seu pai. Você vai viver na amargura e na religiosidade. São três padrões. E aí o que ocorre? Aí você vai quebrar os marcos, você vai fazer coisas erradas, você vai questionar Deus, você vai ser crítico, você não vai ser adorador, você vai se abater, e o diabo vai tomar conta da sua vida. E vai ver o que? A apostasia. O que é apostasia? Quando o sujeito ele se afasta dos conceitos divinos. Né? Ou seja, você vai ver, poxa, você já viu muitas pessoas caminhando na fé, e depois aquele cara que estava ali sendo fervoroso, ele foi sequestrado pela subjetividade espiritual. Ou seja, ele se afastou da fé, é a apostasia. Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? O negócio é sério.
E o que? O aumento da iniquidade. O camarada ele se envolve na apostasia, já que Deus não está perto, né? Ele passa o que? Ser um iníquo, ou seja, um ímpio, se agradando no pecado, se agradando, tendo um prazer no pecado, né? Tendo prazer nas coisas que não são de Deus. Ele não luta, ele não tem resiliência, ele é subjugado pelo pecado, né? Então, são conselhos que nós damos para as pessoas que vêm com essa vida, né? Ele tem a orfandade, porque, gente, se o seu pai lhe abandonou, pastor, eu nasci por assim por assado, né? Por um fruto de estupro, a camisinha que estourou, dê glória a Deus, porque você foi planejado por Deus. Você está aqui porque Deus planejou a sua vinda neste mundo para você glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2 vai nos dizer o seguinte. Melhor. Provérbios 23, 9. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Veja bem, quando alguém fala algo com você, que você sabe que você está com razão, não responda ao tolo para você se fazer semelhante a ele. Deixe ele falando, né? O que você vai fazer é repreender e neutralizado com um sorriso, com o nome de Jesus. Não adianta você debater com uma pessoa que ela se acha certa. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nicodemos foi um dos maiores eruditos prolixo bíblico, mas não entendia das coisas espirituais. Só entendeu das coisas espirituais depois do encontro com Jesus. Então tem coisas que o homem carnal ele não entende. A Bíblia fala que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Não adianta. Por mais que ele seja inteligente, por mais que ele seja racional, aí que não entende mesmo. Porque são coisas espirituais reveladas aos pequeninos, né? Então, você não vai debater. É melhor você deixar o outro ter razão, mas você precisa ter paz. O que você precisa é a paz em Deus. Provérbios 27, 12 também tem algo muito pertinente para nós, que diz o seguinte: o avisado vê o mal, esconde-se, mas o simples passa e sofre o dano. Ou seja, o tolo vê o mal, esconde-se, mas o simples, o sábio vê o mal, esconde-se, mas o tolo passa e sofre a pena. Porque toda ação provoca uma reação e há consequência, a conta chega. Né? Quando você fala para a pessoa, olha, não fume, não beba, não use drogas, não se prostitua, não faça isso, não faça aquilo, você está dando conselho para aquela pessoa livrando aquela pessoa do mal. Como diz um amigo meu, Tony, um conselho é livramento de morte, e é verdade, né? Um conselho é livramento de morte. Então, aconselhe as pessoas de forma correta, né? Sempre sugerindo sugestões, sempre abençoando as pessoas. Pastor, mas se a pessoa fala mal de mim, não importa que ela seja, faça o bem em detrimento do mal. Pastor, a pessoa não gosta de mim, não se deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Pastor, mas a pessoa tem um ódio mortal de mim. Deus vai fazer com que ela se dobre a você, porque você está sendo um canal de bênção. O mal está com ela, mas o bem está com você. O diabo está com ela, mas Jesus está com você, né? Na sua empresa, aonde você quiser chegar. Né? Sei que tem, até dentro de igreja, há rivalidades, mas você precisa ser um mensageiro do bem, fazer o bem em detrimento de qualquer coisa. Provérbio 27, 12 fala sobre isso, né? A consequência do mal. E a própria palavra diz em Provérbio 27, 6, fiéis são as feridas feitas por quem ama, mas os beijos que aborrece são enganosos. Ou seja, existe um sujeito que ele
fere. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, né? Mas os beijos que aborrece são enganosos. Aquele sujeito sutil, astuto. Então, ele, para querer o objetivo dele, ele engana as pessoas. Mas aquelas pessoas que são verdadeiras, ele vai lhe mostrar o caminho da verdade. Ele vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a ideia, essa é a realidade. O versículo 14 vai dizer o seguinte: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Quantas pessoas, gente, morreram porque não ouviram conselho? Tem tal ditado que diz que conselho se pede e não se dá. O conselho é um livramento de morte. O conselho vai fazer com que você alcance vitórias e vitórias na sua vida. Aí você vai ver as 3 áreas que você vai ressignificar, vai ter a convergência, é a configuração. Você vai pegar todo esse espírito aqui que eu falei, na palavra de Deus, você vai ressignificar e você vai ser uma nova criatura. Você vai ter uma nova convergência, vai ter uma nova reconfiguração, ou seja, você vai agir de forma correta. Você foi ferido, você vai abençoar. Você foi humilhado, você vai exaltar, honrar as pessoas. Você foi questionado, você vai afirmar posições na vida das pessoas para que coloque as pessoas lá em cima. Não com título de ensoberbecer a pessoa, mas para abençoar, colocando a pessoa com autoestima lá em cima. Porque nós fomos chamados para isso, para abençoar a vida das pessoas. Amém? Que Deus abençoe a você, que essa mensagem fale no seu coração, né? E que o Espírito Santo venha trazer revelação, inspiração e iluminação para a sua vida. Um forte abraço.